E aí, já estão sabendo tudo de recurso ordinário? Muito bom! Então vamos partir para o próximo recurso, que é o recurso de revista. O recurso de revista está no artigo seguinte, para quem está acompanhando pela CLT, artigo 896. O recurso de revista, ele é semelhante ao recurso especial que vocês estudaram lá em processo civil e que é apreciado pelo STJ, tá bom? Então, ele é semelhante. O nosso recurso de revista, ele é o recurso cabível da decisão proferida pelo TRT quando julgou o recurso ordinário. Então, se vocês forem lembrar lá do processo civil, quando o TJ julga uma apelação, pode ser que comporte o recurso especial. Vamos transpor isso para o processo do trabalho? Quando o TRT julga um recurso ordinário, pode ser que comporte o recurso de revista. O recurso de revista, ele entra no que a gente chama na categoria de recursos extraordinários. Por que, prof, entra nessa categoria? Porque ele não é um recurso que serve para inconformismo da parte em relação à apreciação dos fatos e das provas. Inclusive tem uma súmula dizendo isso, que é a súmula 126, que não cabe recurso de revista se depender da análise de fatos e provas. Ai, prof, serve para que esse recurso então? O recurso de revista, enquanto recurso de natureza extraordinária, serve para defender o ordenamento jurídico de ofensas diretas, afrontas diretas, seja o texto da lei, seja o texto constitucional, e também para uniformizar a jurisprudência dos diversos TRTs. Então, nós temos duas finalidades do recurso de revista: uniformizar a jurisprudência e defender o ordenamento jurídico. Essas finalidades específicas ficam muito claras quando a gente pensa nas hipóteses de cabimento desse recurso de revista. Amores, coloquem lá no caderno, tá? Recurso de revista no procedimento ordinário. É o que a gente vai estudar agora. O recurso de revista no procedimento ordinário, ou seja, aquele que excede a 40 salários mínimos, está previsto nas alíneas A, B e C do artigo 896. As alíneas A e B tratam de divergência jurisprudencial. Coloquem aí no caderno numa coluna, divergência jurisprudencial. A linha C trata de ofensa, seja ofensa à lei ou ofensa à Constituição. Separem no caderno, porque os requisitos são diferentes e é importante ficar mais fácil para a gente estudar, tá bom? Separaram aí no caderno? Muito bem. Vamos começar com o recurso de revista previsto nas alíneas A e B. O recurso de revista que está previsto nessas duas alíneas tem como ponto comum ser fundamentado em divergência jurisprudencial, ou seja, o acórdão que você está recorrendo, ele apreciou, seja um dispositivo de lei federal, a linha A, seja um dispositivo de lei estadual, ou um acordo coletivo, ou uma convenção coletiva, ou uma sentença normativa, ou um regulamento interno de empresa, cujo âmbito de aplicação ultrapasse o limite de um TRT, então, seja a lei federal, a linha A, seja toda essa renca da linha B. Fato é que esse acórdão aplicou esse dispositivo normativo de forma diferente do que a fez um outro TRT, tanto faz se foi turma, se foi sessão especializada, se foi pleno, o importante é que seja outro TRT, ou aplicou de forma diferente o que o TST entende através dos julgados da sua seção de dissídios individuais ou através das suas súmulas do TST, ou ainda divergência por entendimento com súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Prof, você falou coisa pra caramba. Eu sei, meus amores. Vão acompanhando a aula pelos slides e vão acompanhando pelo texto da CLT. E não tem problema nenhum vocês irem fazendo
pause and play, pause and play, pause and play, para dar tempo de vocês escreverem no caderno, tá bom? Então, olha, só para recapitular rapidinho, recurso de revista no procedimento ordinário, ou seja, que ultrapassa os limites de 40 salários mínimos, está previsto nas alíneas A, B e C. A linha A e B por divergência, a linha C por ofensa. Por enquanto, nós estamos estudando o recurso de revista por divergência, alíneas A e B. Prof, por que você vai tratar desses dois recursos de revista juntos? Porque, gente, a única diferença que tem entre eles é qual o objeto que há a divergência. Se for lei federal, é a linha A. Se for lei estadual ou toda a renca que a prof comentou, é a linha B. Mas os requisitos para comprovar a divergência são absolutamente os mesmos nos dois casos. Por isso que a gente trata num balaio só, coloquem aí no caderno, numa hipótese macro chamado recurso de revista por divergência jurisprudencial. E dentro desse balaio vocês colocam as linhas A e as linhas B do 896. Organizaram o caderno? Muito bem, gente. Vamos seguir. Bom, prof, o que eu preciso então para comprovar essa divergência? Não se desespere. A CLT e o TST, através de uma dúzia de súmulas, explicam tudo pra gente. E a prof colocou tudo nos slides. Leiam com calma depois, tá? E a gente vai reforçar isso no nosso meeting. Mas aqui nesse vídeo a prof vai pensar os highlights, tá? Os pontos principais que já tá lá no conteúdo escrito para vocês e que vai ser reforçado na nossa aula ao vivo. Começando pelo parágrafo 1º A do artigo 896 e que diz os requisitos da comprovação da divergência e traz lá. Primeira coisa, você tem que indicar o trecho onde está a divergência. Você não está dizendo que tem divergência? Então, cadê a divergência? Lembrando que esse trecho tem que ter sido pré-questionado. A prof vai explicar depois essa questão do pré-questionamento com mais profundidade. Mas por hora, lembrem que tem que mostrar com o dedinho o trecho de onde está a divergência e a divergência tem que ter sido pré-questionada. Outra coisa importante, se depois você for fazer um recurso de revista que você está apontando uma contrariedade a uma súmula, por exemplo, do TST, aplicou de forma diferente de uma súmula, você tem que ir lá e indicar exatamente que lei houve divergência, que súmula houve divergência. Você tem que falar divergência sobre o quê? Tem que apontar bem especificamente com o dedinho, de novo, tá bom? Tem que impugnar todos os fundamentos da decisão recorrida. Então, se o recurso de revista não abranger todos os fundamentos da decisão recorrida, não vai ser conhecido o teu recurso, tá? Então, ele é um recurso trabalhoso de fazer. Se você estiver alegando que houve ali omissão, que você apresentou um ED para pré-questionar e o tribunal continuou quietinho, não esqueça de transcrever o pedaço dos embargos de declaração em que você fez para pré-questionar. A prof também vai explicar isso com mais calma depois, tá? Por hora, só deem uma lida no parágrafo 1º A do 896 para a gente começar a entender do que se trata, como é que eu comprovo essa divergência. Bom, uma coisa que a prof quer destacar com vocês. Divergência apta a ensejar o manejo do recurso de revista tem que ser uma divergência específica. Ou seja, aos mesmos fatos, aplicou-se o mesmo direito, mas com uma conclusão diferente. Portanto, o acórdão que você está recorrendo e o acórdão que você encontrou, seja de outro TRT, seja da SDI do TST, ou seja uma súmula do TST ou do Supremo, essa divergência que você encontrou, que você está querendo mostrar que é diferente, tem que ser específica. Mesmos fatos, mesmo direito, conclusão diferente. E tem que abranger todos os fundamentos. Então, se o tribunal, quando julgou o seu recurso ordinário, rejeitou o teu recurso por 3 fundamentos e você quer fazer o recurso de revista por divergência, você vai ter que encontrar um acórdão, paradigma, que tem exatamente os 3 fundamentos. Por isso que a gente brinca que é mais fácil você arrumar um marido lindo, rico e gostoso do que você achar
um acórdão paradigma. Vocês vão ver que são muitos os requisitos para ser acórdão paradigma, tá bom? Bom, tem que ser específico, tem que abranger todos os fundamentos, como a prof já explicou. Agora veja, prof, achei, só que é do tempo da Pessota, tá? Vale? Depende. Como assim depende? A divergência apta a justificar o teu recurso de revista, por divergência, a linha A e a linha B, tem que ser atual. Prof, atual quer dizer o quê? Quanto tempo tem que ter o acórdão paradigma? Não é a idade, tá, do acórdão paradigma que demonstra se ele é atual ou não. Continua sendo atual a divergência que ainda não foi superada pela iterativa jurisprudência, seja do TST, seja do Supremo. Ou seja, é divergência atual aquilo que continua sendo debatido nos tribunais. Portanto, você pode ter encontrado um acórdão paradigma de 2019. Se o tema já está pacificado, não é mais divergência atual. Então, se liguem, não é a idade que prova, não é a idade que importa. Essa matéria ainda está sendo discutida. Prof, achei um acórdão paradigma que é perfeito. É a mesma lei federal, abrange todos os fundamentos e a divergência é específica. Glória a Deus! Maravilha! Agora vem a parte braçal do seu recurso de revista. Parte braçal, prof, além da intelectual, além de garimpar, o acórdão paradigma tem a parte braçal? Tem sim. Isso tá lá tanto no parágrafo 8º do artigo 896, quanto na súmula 337, que a prof colocou nos slides 14 seguintes do material. Bom, a gente já sabe que essa divergência tem que ter vindo de outro TRT, ou da SDI do TST, ou ser súmula do TST, ou súmula vinculante do Supremo. Isso a gente já sabe. Muito bem, então agora a gente precisa verificar como que eu trabalho com essa divergência. Em primeiro lugar, eu preciso achar uma cópia autenticada, ou uma certidão, ou então um repositório autorizado aonde foi publicado esse acórdão. Prof, por que eu tenho que citar isso? Ora, meus amores, é o pedigree do acórdão. Você tem que comprovar que o acórdão paradigma existe de verdade, que não foi você que escreveu lá no seu computador com a sua criatividade, que é de um processo que existe. Portanto, você deve juntar ou a cópia autenticada, né? Ou juntar uma certidão de julgamento, o repositório autorizado, ou ali a fonte oficial, né? Diário da Justiça do Trabalho, no dia tal, página tal. Ou seja, você tem que ter o pedigree desse acórdão paradigma para provar que ele realmente existe. Muito bem, acórdão paradigma com pedigree na mão, nós vamos agora começar a transcrever os trechos em que demonstra a divergência. Os trechos do acórdão que você está recorrendo e os trechos do acórdão que você está apontando como paradigma, tá? Você tem que comprovar o confronto de teses, aquilo que a prof sempre fala para vocês trabalharem nos artiguinhos, nos papers que vocês produzem para prof, comprovar o confronto de teses, tá? É justamente por isso, para você demonstrar a divergência. Coisa importante, tá, gente? Item 3, a mera indicação da data da publicação do acórdão paradigma não é suficiente para comprovar pedigree se a divergência está no meio do acórdão, tá na íntegra do acórdão. Por quê, prof? Porque a gente tem que lembrar que só é publicado no diário a ementa, a parte principal. O acórdão na íntegra não é. Então, se a divergência está bem no meio do acórdão na íntegra, você vai precisar ou uma cópia autenticada, ou você vai precisar um repositório autorizado, ou seja, você vai ter que ter algo que comprove a íntegra deste acórdão. Tem um monte de periódico de jurisprudência, a prof não vai citar nome para não fazer propaganda, mas que são repositórios autorizados. Prof, como é que eu vou saber se esse repositório que eu tenho aqui no escritório é repositório autorizado? Você vai entrar no site do TST e lá tem o cadastro de todas as publicações, periódicos, online, de papel, que são considerados repositórios autorizados. Esse que a FAI disponibiliza pra gente, que todo aluno tem acesso, que a prof também não vai fazer merchandising, mas que vocês sabem que nós temos, é um repositório autorizado. Então pode pesquisar nele à vontade, tá bom?
no slide 17 tem o item 4 que lembra que vale repositório autorizado da internet, tá bom? Desde que a gente tem que indicar o site, tudo direitinho, o número do processo, todos os detalhes. Olhem esses requisitos formais do pedigree da divergência lá no material da prof, tá bom? Muito bem. Prof, eu achei o acórdão, ele é específico, ele é atual, ele tem todos os fundamentos e eu tenho pedigree. Parabéns, joinha, gente. Agora você consegue fazer um recurso de revista com base em divergência jurisprudencial. Mas não é só essa hipótese. A prof diz que tinha a linha A e a linha B e também tinha a linha C. A linha C trata do recurso de revista por ofensa, ofensa à lei federal ou ofensa à Constituição. Quando você faz um recurso de revista com base na linha C, você tem a vantagem que você não precisa procurar acórdão paradigma, na medida que o que motiva a interposição do recurso de revista é a ofensa existente dentro do próprio acórdão que você está recorrendo. Agora, o fato de ser mais simples não quer dizer que seja mais comum o recurso de revista com esse fundamento. Porque para ensejar o recurso de revista, diz a súmula 221 do TST que a ofensa, ó, tem que ser direta, literal, tem que, ó, esmiuçar, esmigalhar a Constituição ou lei federal. A ofensa tem que ser direta e você tem que apontar exatamente o dispositivo que estiver sendo violado, tá? Se você estiver fazendo um recurso de revista sobre o fundamento de negativa de prestação jurisdicional, ai, prof, eu já estudei isso em processo civil. É a mesma coisa, tá, gente? Mesma coisa. Inclusive, os dispositivos de lei citados são os mesmos, só que a gente bota um detalhezinho a mais da Justiça do Trabalho, tá? Então, se você tá dizendo, olha, eu apresentei embargos de declaração para pré-questionar ou para sanar uma omissão e o tribunal se recusou a fazê-lo. Puxa, nós temos aí uma negativa de prestação jurisdicional. Então, para você fazer o recurso de revista com esse fundamento, você tem que esmiuçar todos os artiguinhos que estão lá na súmula 459, 832 da CLT, 489 do CPC e 93, inciso 9 da Constituição, tá bom? Nossa, prof, é parecido mesmo com o recurso especial. É, gente, a prof disse para vocês que eles eram parecidos, tá? Mais alguns detalhezinhos, gente. Prof do céu, tô cansada, esse tal de recurso de revista é longo. É mesmo, tá, meus amores? Essas alíneas A, B e C, elas se aplicam ao recurso de revista no procedimento ordinário. Se você tiver numa ação trabalhista tramitando pelo rito sumaríssimo, o recurso de revista é o previsto no parágrafo 9º do 896. Então, rito sumaríssimo, só cabe recurso de revista na hipótese do 896, parágrafo 9º, que é por ofensa direta à Constituição ou ofensa direta à súmula do TST ou súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Portanto, não cabe recurso de revista no sumaríssimo por divergência jurisprudencial e nem por ofensa à lei federal. É só ofensa direta à Constituição ou ofensa direta à súmula do TST ou súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, tá? Então não vale contrariedade à OJ, orientação jurisprudencial, divergência, não vale. Se nós estivermos na fase de execução, que é o que a gente vai estudar aula que vem, prof, fase de execução, cabe recurso de revista? Cabe sim, meus amores. Se lá no final do processo, depois que você apresentou embargos ou impugnação à sentença de liquidação, depois que você recorreu para o tribunal através de agravo de petição, se ainda persistir uma ofensa à Constituição, vai caber recurso de revista. Isso está no parágrafo 2º do 896. Recurso de revista na fase de execução cabe por ofensa direta à Constituição. Até rima, tá? Recurso de revista na execução, só se houver ofensa à Constituição. Pessoal,
em qualquer dessas hipóteses, seja no rito ordinário, seja no rito sumaríssimo, seja na execução, o recurso de revista depende para sua interposição da presença de advogado, tá? Não vale ius postulante para o recurso de revista. Isso está na súmula 425 do TST. Nós já estudamos isso lá naquela aula em que nós estudamos capacidade postulatória. Não bastasse tudo isso que a prof explicou sobre o recurso de revista, a reforma trabalhista deu mais um trabalho aqui pra gente nessa matéria. Ela regulamentou o requisito da transcendência, que está previsto lá no artigo 896-A da CLT. Esse requisito da transcendência já estava há um tempão na CLT, mas não tinha regulamentação, então, portanto, era letra morta. A reforma trabalhista, lá de novembro de 2017, regulamentou, acrescentando um parágrafo primeiro nesse artigo 896-A, dizendo que, olha, além de tudo isso, o recurso de revista só vai ser conhecido se a parte que está interpondo o recurso comprovar que há divergência, seja divergência sobre matéria política, social, econômica ou jurídica, ou seja, você tem que demonstrar que é muito importante que o TST julgue o seu recurso de revista, que o seu recurso de revista não é um recurso chechelento qualquer, é um recurso master, blaster, mega importante e que é a transcendência intergaláctica do universo, tá? Leiam esse parágrafo primeiro, que ali ele explica como que eu comprovo divergência transcendência política, como que eu comprovo transcendência jurídica, social e econômica. Com cuidado, hein? A transcendência ela vai ser analisada só pelo juízo ad quem. Então, o ACUO, TRT, nem vai olhar. Mas lá no ad quem é a primeira coisa que o relator vai ver. E se ele achar que não tem transcendência, ele chinela de imediato o teu recurso de revista. Claro que cabe agravo regimental, você pode até fazer sustentação oral sobre isso, não se desespere. Mas se for mantido um entendimento de que não tem transcendência, não interessa o que você colocou no teu recurso. Pode ser o recurso mais lindo do mundo, com a ofensa mais linda do mundo, se você não conseguiu comprovar transcendência, já era, tá? Ali a prof colocou nos slides que se essa transcendência for rejeitada através do agravo de instrumento do recurso de revista, essa decisão é irrecorrível. A prof vai explicar isso melhor quando nós tratarmos de agravo de instrumento, tá bom? Por hora, deixem isso de lado, que tá ali no slide, perdi o número aqui do slide, parágrafo 5º, mas a gente vai tratar isso depois com mais calma, tá bom? Finalizando, gente, o recurso de revista, independentemente de qual modalidade a gente estiver fazendo, a matéria tem que ter sido pré-questionada, a prof já comentou. O prazo é comum, de 8 dias, a prof já comentou. Ele é interposto mediante o tribunal ACOO, ou seja, o TRT, que foi quem julgou o recurso ordinário que você está recorrendo agora, vai para o tribunal ad quem quer o TST apreciar. Vai ser visto todos os pressupostos, tá, gente? Se preparo tá em ordem, se depósito recursal tá em ordem, custas, representação regular, tudo aquilo que nós vimos na aula passada, tá bom? Esse é o recurso de revista no processo do trabalho. A prof agora vai gravar um outro vídeo continuando os recursos em espécie. Até já, gente!